de Éfeso e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. 2:8. Diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve isto e diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Aleluia. Senhor, te louvamos, te agradecemos e agradecemos, ó Pai, o teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. Porque aqui estamos, ó Deus, para te honrar e para te glorificar. Então, ó Deus, fala comigo, fala com a tua igreja, com cada um daqueles que aqui está nesta noite. E nos abençoa, Pai, com esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esta igreja de Esmirna, como eu já falei para os irmãos, que muitas vezes nós temos várias maneiras de interpretar aqui esse texto, várias maneiras de verdadeiramente interpretar. E nós vemos aqui que essa igreja é considerada como a igreja perseguida. E se você for ler todo o texto, você vai entender que contra esta igreja o Senhor não tinha coisa alguma contra ela. Como nós vemos no mês, na semana passada de Éfeso: eis que tenho contra ti que volte ao teu primeiro amor. Só que a igreja de Esmirna, o Senhor não tem nada contra ela, porque ela estava conseguindo realizar a obra do Senhor com muito empenho e com muita dedicação. E é por isso que o Senhor ele começa dizendo: conheço a tua tribulação. Irmãos, ninguém quer passar por tribulação. Ninguém quer enfrentar a tribulação. Mas esta igreja, a igreja de Esmirna, que ficava aproximadamente 50 ou 60 quilômetros da igreja de Éfeso, ela é conhecida porque Jesus, nós vemos aqui que ele diz aqui: conheço a tua tribulação. E quantas pessoas muitas vezes acham que Deus não está vendo a nossa tribulação? Entenda uma coisa: eu e você, nós temos um Deus que tudo vê e que tudo sabe. E Ele está dizendo: conheço as tuas tribulações. Abre a sua Bíblia, Romanos, capítulo 5. E o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos, ou em alguma tradução, nos alegramos nas tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, em algumas traduções, perseverança. Ou seja, então entenda que quando
está dizendo, conheça as tuas tribulações. Ele está dizendo, olha, eu conheço a sua paciência e a sua perseverança. Ou seja, por quê? Porque a tribulação, ela gera paciência, perseverança. Então, conhecer as nossas tribulações é saber que muitas vezes passamos por tribulação para que algo seja gerado em nós. E por que a igreja de Esmirna, ele diz, conheça as suas tribulações? E não tinha nada que ele fala, eu tenho contra ti. As outras igrejas nós vamos ver, mas contra essa não. Porque quando nós passamos por tribulação, muitas vezes não nos gloriamos, não nos alegramos. Ficamos tristes. De novo isso. Não, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que enfrentar isso? Não suporto, mas essa tribulação já não aguento. Mas entenda que a Bíblia diz que a tribulação nós temos que passar o que há? Leve, porque nós temos que entender. Ela vai gerar algo. Deus, Ele quer que eu seja transformado. Vai gerar perseverança, vai gerar paciência, vai gerar algo sobre a minha vida. Então eu tenho que me alegrar, porque essa tribulação não é para a minha morte, não é para a minha vergonha, mas essa tribulação é para eu ser transformado como igreja. Aleluia. Então entenda que a tribulação, ela produz a paciência. Tornar mais calmo. Mas para se tornar paciência, eu tenho que estar alegre na tribulação. Oh, glória a Deus. E é isso que muitas vezes a pessoa não entende, né? Acha que na tribulação tem que ficar nervoso, tem que ficar angustiado, tem que ficar irado, tem que gritar, tem que xingar, tem que blasfemar, tem que ficar triste, tem que ficar emburrado. E a Bíblia diz não. É por isso que o Senhor diz que aquela igreja conheça a tua tribulação. É porque o Senhor sabia que aquela igreja ela passou pela tribulação alegre e ela já estava em outro estágio de paciência. Estava ali dizendo, não, eu continuo acreditando, eu continuo confiando, eu continuo o quê? Adorando. Abre a sua Bíblia, 2 Coríntios 4, 8. Segundo aos Coríntios, que diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8: em tudo somos atribulados, ou seja, em tudo passamos por tribulação, mas não angustiados. Nós passamos por tribulação, somos atribulados, mas o que nós não podemos deixar gerar em nós? A angústia. Porque a tribulação não gera angústia, a tribulação gera paciência e alegria. Se ela está gerando angústia, é porque eu não estou sabendo passar pela tribulação. Não estou sabendo enfrentar. É por isso que aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 8, abre aí. Versículo 2. Todos acharam aí? Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou riqueza da sua generosidade.
Então aqui já responde a segunda parte do versículo que nós temos. Conheça a tua tribulação, ou seja, com muita prova de tribulação houve abundância de gozo. Não houve um gozo, aquele sorrisinho, né? Aquele sorrisinho disfarçado, aquele sorrisinho que eu falo muitas vezes quando você vai tirar foto, né? Todo mundo sabe que é um sorriso falso, forçado. Aqui diz abundância de gozo, ou seja, a tribulação está lá, você está abundante de alegria, contente, sorrindo, dando glória a Deus, dando aleluia, porque tem um Deus que conhece a nossa tribulação. E quando nós nos entristecemos, sabe o que pensamos? Estou sozinho nessa tribulação. Ninguém vai me ajudar. Mas Deus está dizendo, conheça a tua tribulação. Eu ainda estou com você, ou seja, tenha abundância de gozo. E a segunda parte do versículo que nós temos, lá fala assim, conheço a tua pobreza. Mas o que ele diz? Mas tu és rico. Eles conhecem a tua tribulação e depois eles conhecem a tua pobreza. Mas tu és rico. É como nós temos aqui a segunda parte, que diz, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Ou seja, da sua profunda pobreza, não tem nada, não consigo nada, não tem dinheiro, não tem como ajudar, mas a Bíblia diz que abundou a riqueza da generosidade. Ou seja, porque muitas vezes a pessoa é rica, mas não tem nada de generosidade. Não é generoso, ou seja, é rico e é assim. Mas tem muitas vezes aquele que é pobre e Deus, você é rico, sabe por quê? Porque você sabe ser generoso. Aleluia, Deus. Você sabe ter o quê? Generosidade. E é isso que muitas vezes nós precisamos ter. Olha aí o que diz aqui em Tiago, capítulo 2, e o versículo 5. Diz assim, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam. Ou seja, aos pobres deste mundo para serem ricos aonde? Na fé. Entenda, se eu for rico na fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Eu conquisto as coisas através do quê? Da fé. Só que muitas vezes eu fico reparando tanto na minha pobreza e esqueço que eu sou rico em fé. Que eu sou rico em fé, eu sou preocupado. Eu posso ser pobre, mas na minha fé eu posso conquistar muitas coisas. Só que nós não olhamos para isso, olhamos, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, a conta vai chegar, não vai pagar, não vou ter dinheiro, não vou conseguir, porque eu não tenho nada, porque eu nasci pobre, eu nasci nessa vida, porque isso, porque aquilo. E esquece que a Bíblia diz que você é rico aonde? Na fé. O que Pedro disse na entrada do Porto Formosa, do templo? Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta. É porque muitas vezes nós valorizamos tanto dinheiro e esquecemos de valorizar a nossa fé. Esquecemos de valorizar a nossa generosidade. Esquecemos de valorizar aquilo que nós temos em abundância. Porque valorizamos tanto o dinheiro. Não, tem que ter dinheiro, tem que ter isso. Não. Nós temos que ter fé. Nós temos que ser rico e ser generoso. Porque fazendo isso verdadeiramente nós vamos alcançar algumas coisas. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios 7, 6. Só para você poder entender, por isso que a igreja de Esmirna, o Senhor está dizendo, eu conheço, porque eles tinham feito tudo isso. Eles estavam ali trabalhando.
Diz assim: mas Deus, quem consola os abatidos. 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueçais. Ou seja, quem nos consola é o Senhor. Quem faz tudo é o Senhor. Por quê? Porque um dia Ele se fez pobre para quem fosse rico. Nós hoje. Então é isso que muitas vezes nós precisamos entender e compreender. O Senhor Ele se fez pobre para quem fosse rico. Nós. Então que nós possamos todos os dias o que? Valorizar isso. Dizer: não, eu não sou pobre. Eu sou rico em generosidade. Eu sou rico em fé. E eu me tornei rico porque um dia Jesus morreu numa cruz e se fez pobre para que eu fosse rico, ou seja, para que eu pudesse alcançar as minhas necessidades. É por isso que ele está dizendo aqui que muitas vezes nós não olhamos a pobreza somente por um lado, esquecemos que lá em uma das bem-aventuranças diz: bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, pobre de espírito. Por que é pobre de espírito? Aquele que sempre é dependente de Deus, diz: não tem nada, eu preciso mais. É por isso que ele está dizendo aqui e falando: olha, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque nós temos que aprender a valorizar aquilo que nós temos como uma grande riqueza. O que nós temos como uma grande riqueza? Isso nós precisamos o quê? Valorizar todos os dias. Valorizar o que é na presença do Senhor. Abra aí sobre Provérbios capítulo 13 e versículo 7. Treze, 7. Só para nós terminarmos a pobreza, só para você poder ler um provérbio. Há alguns que se fazem ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazendo de pobres têm muitas riquezas. Olha só. E outros que se fazem de pobre têm muita riqueza. Ou seja, e muitos ricos não têm nada. É isso que nós precisamos entender. É isso que o Senhor estava tentando dizer para a igreja de Esmirna, e ela entendia. Porque o Senhor diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Já pensou o Senhor falar isso para nós? Qual é a nossa riqueza? Será que é só material? Será que é só quando olhamos para os nossos bens? Ou será que a nossa riqueza muitas vezes está relacionada à nossa fé, à nossa generosidade, à nossa vida com Deus, ao nosso comportamento? Sermos ricos em muitas coisas. E entenda que nós conseguimos comprar a fé com dinheiro. Conseguimos comprar a generosidade por dinheiro. Conseguimos comprar o amor por dinheiro? Não. A salvação por dinheiro? Não. Porque são coisas que não são compradas. O dinheiro não traz influência alguma. Porque são coisas que nós conquistamos através do Senhor Jesus. Nos tornamos tudo isso. E muitas vezes há uma grande riqueza disso em nós e nós não valorizamos. Ficamos só preocupados com aquilo que não temos. Temos que nos preocupar com aquilo que temos. Porque aquilo que temos vai ser gerado grandes coisas sobre as nossas vidas.
E voltando aqui para o texto de Apocalipse, ele vai dizer: tribulação, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. O que é a blasfêmia? Blasfêmia é uma ofensa a uma divindade ou a uma religião, ou seja, um insulto a uma religião. Então entenda que a igreja de Esmirna, o que ela mais passava, por isso que ela era uma igreja sofredora, porque ela era insultada diariamente pelas pessoas. Então o que é a blasfêmia? É quando ela insulta, quando alguém olha assim para você e diz assim: lá vai o crentinho lá, ele está blasfemando contra o seu Deus, contra a sua religião. Quando diz assim: você não tem fé? Ignora aí, quero ver agora o milagre acontecer. Então entenda que esta igreja aqui de Esmirna, ela sofria muito com blasfêmias. E blasfêmia de quem? Dos judeus, daqueles que conheciam a Deus, daqueles que verdadeiramente diziam que eram do Senhor, que Deus tinha escolhido este povo, mas a Bíblia diz que na verdade eles só sabiam que blasfemar. Isso é um perigo, irmãos, sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos aprender a permanecer firme no propósito. E não importa se as pessoas estão blasfemando, cada um vai dar conta da sua blasfêmia. Não tente defender a Cristo, defender a religião, defender os acontecidos, não. Continue aqui acreditando no Senhor. Diga: não, Senhor, deixa eles blasfemarem. A igreja de Esmirna fazia isso, elas ficavam porque elas sabiam que na verdade eles não eram o que eles diziam ser, mas na verdade eles eram o quê? Sinagogas de Satanás. E essa expressão, ela se diz, aqueles que se dizem judeus, mas rejeitaram a Cristo e perseguiram a Cristo, aos cristãos, e não eram judeus verdadeiros, ou seja, porque estava perseguindo uma religião, ou seja, perseguindo alguma coisa. Deus não levantou ninguém para blasfemar contra religião nenhuma, nem perseguir religião nenhuma, querer converter a pessoa à força. Os judeus queriam que aquele povo voltasse atrás e não aceitasse a Cristo à força, através de blasfêmia, através de xingamento, através de ameaças. E nós, nos dias de hoje? Será que nós blasfemamos de algumas religiões? Será que nós queremos que as pessoas aceitem a Cristo à força? Você tem que ir para a igreja sim, não é? Não, naquele lugar lá é isso, aquilo, outro. O que você vai fazer lá? Então, para nós sermos cristãos verdadeiros, sabe o que nós temos que pregar? Convidar. Não forçar, só apenas convidar, dizer: olha, Jesus te ama. Ele quer salvar a sua vida, venha para a igreja. Só orar por ele, interceder por ele. Não falar mal do que ele está fazendo, mas sempre aconselhar, dizer: olha, Jesus quer salvar, Jesus quer transformar. Nesse caminho aí, o que você vai encontrar? Mas com Jesus, você vai ter uma vida, e uma vida com abundância. Porque senão muitas vezes nós dizemos cristão, e nós vamos ver no final, nós estamos só perseguidores, só falando mal dos outros, só falando mal desse, daquele outro, e querendo que as pessoas venham para a igreja força, na marra. Não, você não vai, então não quero nem saber de você, não sei o que, não. Vamos continuar orando. É a oração que é a chave da vitória. E aqui estava uma igreja que ela estava entendendo o seu papel. Ela estava entendendo realmente o que ela estava passando por um processo, mas era o que? Não desistir. E vai além, ou seja, você viu?
tribulação, conheço a tua pobreza, né? Os judeus perseguindo, e agora vem a outra parte. Será que nós estamos preparados para tudo isso? Que diz assim: nada tem mais das coisas que há de sofrer. Ou seja, está falando sobre o que? Perseguição. Não temas quando alguém for te perseguir. Eu consigo ficar tranquilo quando estou sendo perseguido? Eu consigo ficar tranquilo quando tem uma perseguição sobre a minha vida? Não consigo. Mas só que olha o que diz em Mateus capítulo 5 e versículo 10. Mateus 5, 10. Diz o quê? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é você quando você sofre o quê? Perseguição. Só que eu não quero sofrer perseguição. Mas a Bíblia diz que a recompensa de quem sofre perseguição qual que é? O reino dos céus. É da terra? Não. É do céu. Só que eu preciso muitas vezes entender que neste mundo eu vou ser muitas vezes o que? Perseguido. Como está aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 12. E também todos os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Achou aí? 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 12. Olha que interessante. E também todos os que querem ou desejam viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Se eu quero viver em Cristo Jesus, piedosamente em algumas traduções, piamente em algumas traduções, eu vou padecer perseguição. É por isso que há a escolha, né? Querer servir a Cristo e não querer. Porque entre o querer servir a Cristo e a que vem a perseguição, você fala, não. Deixa quieto esse negócio de Cristo, vou voltar para o mundo mesmo, está melhor, não tem perseguição, está tudo certo. A Bíblia está dizendo, aqueles que querem servir a Cristo, aqueles que querem ser fiel, aqueles que querem permanecer fiel ao Senhor, aqueles que querem realmente ter uma vida com Cristo, a Bíblia diz, padecerão perseguições. Seja na escola, no trabalho, no mercado, na rua, em qualquer lugar. Mas eu tenho que dizer, eu vou ter perseguição, mas eu não desisto. Eu continuo até o fim. Olha aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Olha que interessante essa mensagem. Pedro 4, 16. Olha só, mas se padecer como cristão ou ser perseguido como cristão, não me envergonho, antes glorifico a Deus nesta parte. No versículo 19,
Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Olha que interessante. É por isso que muitas vezes passamos perseguição. Algumas coisas é porque o Senhor está querendo que trabalhar sobre as nossas vidas. 1 Pedro, vamos ler aqui, depois eu comento, 3, versículo 17, que diz assim, 17: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para nos levar a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificando pelo Espírito. Entendeu? Melhor é que padeçais fazendo o bem do que o mal. Porque tem muitas pessoas que reclamam, né, da perseguição, mas está tudo errado, faz tudo errado. Está tudo errado, está reclamando. Fazendo errado, está reclamando. Não tem nada certo e está reclamando. Mas a Bíblia diz, porque é melhor padecer fazendo o que o bem. Só que na linguagem, na intenção das pessoas, aquele que faz o bem não pode padecer. Não pode sofrer perseguição. E a Bíblia diz que o quê? Se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque muitas vezes nós temos que o quê? Perseverarmos na presença do Senhor. Não desistirmos. Mesmo que estamos padecendo algum momento de perseguição, dizer não, disso eu não desisto. E a igreja de Esmirna era esta igreja. Essa igreja nós temos que olhar para ela e dizer, Senhor, viu ela e não viu nenhum defeito, então tem que ver qual eram as virtudes dela. Entenda que as virtudes dela qual era? Tribulação. Qual que era as virtudes? Perseguição. E tem mais. Vamos lá voltar para o texto para você entender. O que mais que ela tinha? Vai dizer, eis que o diabo lançará um de vós na prisão. Versículo 10. Não temos as coisas que há de sofrer perseguição. Eis que o diabo lançará alguns de vós aonde? Na prisão, para que sejais provados, ou em algumas traduções, tentado. E terei uma provação ou tribulação de 10 dias. Não sei como está na sua tradução. Tem umas que está tribulação e tem outras que está o quê? Provação. Já pensou, Satanás vai pegar você por 10 dias e você vai passar por uma provação. Será que muitas vezes nós estamos preparados para passar por provação? Não. Entenda que você vai olhando aqui, Senhor, não tinha nada contra a igreja, mas ele falava assim, olha, você orar bonito, olha, você canta bonito, olha, você prega bonito. Verdade mesmo, Deus. Ele diz, olha, eu conheço a tua tribulação, conheço a tua perseguição. Ó, Satanás vai pegar você por 10 dias, vai provar a sua fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Que diz assim? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, na provação da vossa
fé. E coisa ruim é quando a nossa fé é provada, né? Quando acontece algo contrário à nossa fé. E nós temos que olhar e dizer, não, mas eu creio que Deus vai fazer o milagre. Não, eu tenho fé, não. Isso daqui vai ser só por um momento. E a provação daqui a pouco seria por 10 dias, ou seja, já precisou 10 dias de conversar contra aquele mal e dizer, Deus vai fazer o milagre. Deus vai abençoar. Isso é a prova da nossa fé. É quando muitas vezes o inimigo se levanta e coloca algo que vai contrário àquilo que nós acreditamos, ou contrário àquilo que nós pregamos, ou contrário àquilo que queremos que aconteça, e nós dizemos, mas eu creio que Deus pode mudar tudo isso. E vai passando os dias, mas Deus vai mudar tudo isso. É assim que muitas vezes nós precisamos, entender. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé opera. 1:3, Tiago 1:3. Sabendo que a prova da vossa fé opera perseverança. Perseverança. E quando a tribulação gera paciência, a prova da fé desenvolve a perseverança. O que tem diferença entre a paciência e a perseverança? A paciência, eu fico calmo, tranquilo, esperando. E a perseverança, eu não desisto nunca. A prova da minha fé, ou seja, quando a minha fé ela é colocada em prova, quando o inimigo ele chega diante de mim e fala assim, você vai desistir porque não está dando nada certo, você diz, não desisto. Porque eu vou perseverar até onde? Até o fim. Não desisto. É por isso que muitas vezes nós não entendemos. Quando o inimigo ele se levanta contra nossas vidas, muitas vezes ele não vai se levantar para sempre, é só por um período. Mas aquele período está provando a nossa fé. Se nós vamos ser perseverantes ou se nós vamos abandonar tudo, desistir, não quero mais nada, não, já que não aconteceu mesmo, não quero. Porque quando Deus ele prova a nossa fé para nós sermos o quê? Aprovado. Aprovado por quê? Porque perseveramos até o fim. Pega aí em 2 Timóteo 2,15. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo que diz assim, procuro apresentar-te a Deus aprovados, como obreiros do que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra. Procuro 2,15. Procura apresentar a Deus como obreiros do que aprovados. Por que aprovados? Porque a fé deles foi provada. Que nós vemos aqui. Então eles precisaram ser o quê? Aprovados. Então muitas vezes nós temos que entender se nós estamos sendo aprovados. A prova vem, eu preciso passar por ela, eu preciso ser aprovado. É por isso que muitas vezes, sabe o que eu entendo nesse versículo? Que muitas vezes as pessoas caem sempre no mesmo erro. A hora que ela está para ser aprovado, ela cai. Daí começa tudo de novo. Não foi aprovada ainda. Você recuou, você parou. Daí começa, na hora que ela está para ser aprovada, ela desiste. Murmura, reclama. Então nós temos que apresentar a Deus como obreiros que aprovaram. 2 Coríntios 13:5. Coríntios.
Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 4. Que diz assim: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Acharam aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 4. Por isso que passamos muitas vezes por provação. É para sermos o que há? Aprovado. Aqui, ó. Mas como fomos aprovados? Aprovados de quem? De Deus. Para que o Evangelho nos fosse confiado. O Evangelho fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar os homens, mas para agradar quem? A Deus, que prova o nosso coração. Entendeu? Porque Deus ele prova a nossa fé, porque Ele quer confiar a nós um Evangelho genuíno, que quando formos falar dele, não vamos agradar a homem nenhum, mas vamos procurar agradar a Deus e falar o que há verdade. Não importa. A verdade é por isso que prova a nossa fé, para saber se o Evangelho pode ser confiado a nós. Pode ser o Evangelho confiado a você, que você não vai agradar ninguém à direita, à esquerda, A, A, B, mas você vai dizer a verdade. Porque você está sempre procurando agradar a quem? A Deus. É por isso que a nossa fé muitas vezes é provada. Mas será que nós estamos dispostos a fazer isso? Ou queremos agradar todas as pessoas? Não, dá um jeitinho aqui e agrada esse. É porque muitas vezes já estamos sendo o quê? Reprovados. Não estamos aqui, mas como fomos aprovados. Como nós fomos aprovados. Deus nos confiou a pregação do Evangelho. Sabendo que quando saímos para pregar, não vamos agradar a homem, mas vamos agradar somente a Deus. Isso é muitas vezes o que é a aprovação da nossa fé. Então nós temos que todos os dias olharmos se nós estamos fazendo tudo isso. Voltamos para o texto. Apocalipse. E versículo 10. Por provação por 10 dias. Ele diz o que? Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Ou seja, é para mim ser fiel só por espaço de tempo? Só quando está tudo bem, fiel até a morte. E eu vou te dar o que? A coroa da vida. O que diz em Tiago 12? Bem-aventurado aqueles que suportam a provação. Olha, Tiago, capítulo 1 e versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação. 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa a mesma recompensa de quem é fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa tem que suportar, irmãos. Será que nós estamos dispostos a suportar até o fim? Ou nós vamos largar no meio do caminho? Abandonar a metade do caminho? A Bíblia diz que há uma recompensa, a coroa da vida. Mas tem que suportar, é para todos? Não. É para aquele que suporta a provação,
que suporta ser provado, diz: não, Senhor, pode provar que eu não desisto. Pode provar que eu não recuo, porque eu quero a minha coroa. Eu quero chegar lá no céu e receber o meu galardão. É por isso que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Até o fim. Será que eu vou até o fim? Ou eu vou parar pela metade do caminho? E a Bíblia vai falar sobre o que é a segunda morte, como diz assim, ó, terminando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja: os que vencer não provarão a segunda morte. Porque a primeira morte, como diz em Hebreus 9, 27, está ordenada ao homem morrer uma única vez, vindo disso o juízo. A primeira morte nós não escapamos, a não ser se formos ser arrebatados vivos. Mas não todo homem vai morrer. Só que a recompensa para a igreja de Esmirna, sabe qual era? Vocês morreram, vocês foram perseguidos, vocês foram provados, mas a segunda morte não vai tocar em vocês. E qual é essa segunda morte? Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foi lançado no fogo. Esta é a segunda morte. Daí versículo 15. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não foram achados aonde? Escrito aonde? No livro da vida. Apocalipse 21, 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Entendeu? A recompensa da igreja de Esmirna era não provar a segunda morte, porque eles tinham característica que eles não praticavam isso. Eles eram sofredores, eles eram provados, eles eram perseguidos, mas eles diziam: não, nós vamos perseverar também. É isso que nós precisamos ver, irmãos. Muitas vezes nós valorizamos tantas coisas, mas perdemos a nossa coroa. Valorizamos tantas coisas, esquecemos que, será que nós vamos provar a segunda morte? Será que nós vamos ser lançados no lago de fogo? Ou nós vamos estar reinando com Cristo para sempre? É isso que nós precisamos acreditar. E essa igreja, a igreja de Esmirna, ela era assim. E os atributos dela eram esses, porque ela seguia Cristo fielmente. Então siga Cristo fielmente e tenha certeza que naquele dia há uma recompensa para você. Você não vai provar a morte e ainda vai ter a coroa da vida, ainda vai ter galardão. Então o que Deus estava dizendo para a igreja, de Esmirna? Você não vai provar a segunda morte, mas ainda tem um galardão para você, uma coroa para colocar na sua cabeça, algo grande para te dar, porque aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu e nem sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então Deus tem algo preparado para mim e para você, mas sejamos fiéis na presença do Senhor. Amém? Que as palmas louvem e engrandeçam o nome.